E o presidente da Câmara, Hugo Motta, voltou a dizer que não pode dar andamento à instalação da CPI do INSS. Mesmo sem nenhuma comissão parlamentar de inquérito em funcionamento atualmente, o deputado afirma que há uma fila de 12 CPIs na frente da que trata das denúncias de fraudes no Instituto. A inércia de Motta empurra para o Senado a decisão de pautar uma comissão mista para investigar a fraude no Instituto. Integrantes da oposição ao governo Lula têm pressionado o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para que a investigação seja aberta na próxima sessão conjunta, marcada para terça-feira que vem. Hoje, Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União do governo Lula, afirmou que a possível instalação de uma CPMI para investigar as fraudes no INSS pode atrapalhar o ressarcimento dos descontos feitos sem permissão de aposentados e pensionistas. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, o chefe da AGU declarou que o governo tem pressa para reembolsar as vítimas. Eu só tenho uma preocupação porque nós temos pressa para construir um modelo jurídico e devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Eu me preocupo se uma CPMI, nesse momento, não pode atrapalhar este processo de devolução dos recursos para os aposentados e pensionistas. É essa só a minha preocupação. O Silvio, eu acho que eu ouvi também a Gleisi Hoffmann com essa mesma preocupação de que isso atrasaria o pagamento dos aposentados. E tem uma outra questão, se essa CPMI for instalada, o Jorge Messias, que é o chefe da AGU, vai ter que explicar, por exemplo, por que excluiu o Sindicato do Irmão do Lula da lista daquelas entidades que tiveram os bens bloqueados para tentar, de alguma forma, custear o rombo do INSS. Por que uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados ou mista com a participação dos senadores para investigar a fundo todos os tentáculos dessa quadrilha que se instalou no coração da Previdência Social para assaltar idosos e pensionistas poderia fazer mal para o Brasil? Por que descobrir quem é o verdadeiro ladrão, os verdadeiros bandidos e se tem ou não alguma ligação com caixa de partido político, por que isso pode fazer mal para o Brasil? Só não quer investigar quem tem medo, é evidente. Ou medo, porque faz parte de uma trama quadrilheira, uma trama corrupta, ou tem medo do impacto eleitoral que isso pode produzir. Porque uma CPI instalada agora, nós estamos já cruzando a linha da metade de... Estamos no final de maio, partindo para junho, vem as festividades de São João, a Câmara para, o Congresso, sobretudo, para, porque é véspera de ano e o calendário eleitoral 26. A gente só vai voltar em agosto, ou seja, essa CPI só funcionaria no segundo semestre. Então, ela tem uma vida de praticamente meio ano. Bom, nós vamos cruzar, então, outra linha. Nós vamos entrar já no calendário pré-eleitoral. Quem é que sai prejudicado com isso? O governo dele, Jorge Messias. Ele vai ter de sentar lá como depoente e não pode mentir. Mesmo sendo ministro, não pode mentir. Porque qualquer senador ou deputado pode dar voz de prisão para quem mente diante de um juramento. Ali é juramentado. Ou seja, ele não quer o prejuízo eleitoral e também tem muita gente, imagino, que não queira que a investigação descubra outros envolvidos com filiação partidária. É disso que se trata. Não tem outra explicação. O governo está encontrando uma saída jurídica para ressarcir as pessoas. Foi isso que ele disse? Não tem saída alguma. O dinheiro sequestrado, né, os bens sequestrados das entidades, dos sindicatos, dos envolvidos, não paga sequer o rombo de 6,3 bi. E a gente não sabe o tamanho da mordida no consignado de 90 bi. E a gente não sabe também se isso não se espraiou para dentro da Previdência Social. Então, do que a gente está falando? O governo não tem dinheiro. Não é só que não sabe como vai fazer o mecanismo, o caminho. Ele não tem dinheiro para devolver. Então ele vai ter de mexer no orçamento. Para isso, provavelmente, vai ter que dar algum tipo de pedalada. Vai ter problemas para explicar para o TCU o que fez. E, sobretudo, quando o governo movimenta o orçamento, ele tem que tirar de algum lugar para colocar em outro. Então, ele está devolvendo dinheiro para o aposentado lá na frente, está tudo certo. Mas de onde ele tirou? Ele tirou da mão de alguém.
Ele tirou da saúde, embora saúde e educação sejam o orçamento é mais engessado, mas ele vai tirar de algum lugar, de alguma obra, de algo que um programa social, ele vai tirar de alguém para dar para outro, é um cobertor curto. Então, o que o Messias está falando é um blá blá blá, Paula. É disso que se trata. O governo não quer CPI. E o Hugo Mota, você abriu o enunciado falando do Hugo Mota. O Hugo Mota pode ir para casa agora. Patos, lá no sertão da Paraíba, está esperando ele de braços abertos para não reelegê-lo como um dos piores presidentes da Câmara. Alguém que é um brasileiro e que a própria Câmara, porque a musculatura da candidatura dele é desse centrão e da direita, apoiou, confiou que ele poderia ser um condutor para a retomada da normalidade institucional no Brasil. E ele é um frouxo, ele está sendo covarde, não sei se porque teme que a operação da Polícia Federal Outside avance contra o pai dele, prefeito de Patos, ou não sei se porque o partido dele, Republicanos, não decidiu ainda se vai ser governo ou oposição no ano que vem, para onde é que vai, não sabemos. Mas fato é que ele é uma grande decepção. Do Davi Alcolumbre, eu acho que a gente não precisa mais nem gastar muita saliva, né? Todo mundo sabe quem ele é. Bom, Piotr, 2 pontos. Primeiro é o Hugo Mota jogando essa batata quente para o Senado, para o Davi Alcolumbre ali, com a justificativa de que tem 12 CPIs na fila, mas a gente sabe que o nome disso é falta de vontade política. Já passou para o Senado, já tem as assinaturas necessárias para instalar a CPMI do INSS. Vamos aguardar, então, a próxima terça-feira, dia 27, para ver o que vai acontecer. E acho que o Silvio resumiu bem, né? O governo não quer essa CPMI de qualquer jeito e agora vem com essa justificativa esfarrapada de que isso atrasaria o ressarcimento dos aposentados e pensionistas. Rapidamente, o lado político da questão, o Silvio já resumiu. Primeiro que na Câmara, se tiver acordo, eles fazem qualquer coisa. Passa uma CPI na frente da outra, começa essa, termina. Isso é muito simples. Então, essa desculpa do Hugo Mota é vergonhosa. É coisa de gente que não tem coragem. Covardia em política, e covardia em política é punida nas urnas. Ele deveria saber disso. O Davi Alcolumbre, independentemente do comportamento do presidente da Câmara, deveria fazer a vez do que se espera do presidente do Senado. Com relação à declaração do Jorge Messias, vou dividir aqui rapidamente, é muito simples. Função do Executivo, identificar quem teve o desconto irregular, abusivo, quem foi lesado, para que, no segundo momento, identificar quem fez esse desconto abusivo, tirar dinheiro desse segundo e pagar o primeiro. E vai lá, desconta, bloqueia e acabou. Depois manda ele recorrer à justiça, até porque você vai ter uma prova cabal de que houve um desconto ilegal, abusivo, um roubo de aposentados. O que faz uma CPI? Investiga o esquema todo e aponta quem tem que ir para a cadeia. Funciona assim. Então, a opinião do Jorge Messias é completamente irrelevante, do ponto de vista técnico, porque não faz nenhum sentido. Ou é meramente um movimento político, do estilo da Gleisi Hoffmann, ele, ministro da AGU, para simplesmente tentar assustar uma investigação que é mais do que necessária. Simples assim. Ana, quer complementar? 10 segundos, Paula. Eu vou ler novamente aqui para a nossa audiência que o Jorge Messias afirmou que a possível instalação de uma CPMI para investigar as fraudes no INSS pode atrapalhar o ressarcimento dos descontos feitos do roubo sem permissão de aposentados e pensionistas. Paula, olha, diante desta declaração, só uma salva de palmas para o Jorge Messias.